E de forma assim, falando de técnica de oratória, né, Uhum, de forma um pouco mais prática para a pessoa que já está nessa caminhada, ela já veio uhum, fazendo, ela está aqui ouvindo você e falando: "Ah, mas isso aqui eu já estou caminhando, eu quero dar um a mais, um plus". O que que você diz, uhum, assim, 3 pontos, algo que você considera importante para passar para essa parte da técnica da oratória em si? uhum. Eu considero fundamental a questão da organização do raciocínio. Então, por Uhum, exemplo, quando a pessoa falar, ela cuidar muito, não é somente com a objetividade, já vou comentar sobre isso, mas assim, a questão do início, meio e fim, de não se uhum, perder nas suas ideias. E aí, ela fazer sempre, trabalhar de uma maneira a sua fala, que ela saiba onde quer chegar. Isso é uhum, fundamental, sabe? Início, meio e fim. Para isso, claro, ela pode usar alguns recursos, como frases mais curtas, evitar entre vírgulas em frases, uhum, evitar daqui a pouco puxar outro tema para não se perder no meio da linha de raciocínio, né? E aí que uhum, vem a questão da objetividade, que a gente tanto fala, em ir direto ao ponto, a pessoa conseguir expressar de forma clara o que gostaria. Mas, assim, nessa questão da objetividade, apenas um adendo. As pessoas, às vezes, confundem a objetividade com algo muito seco, muito duro, muito direto, que impede com que o outro compreenda aquela informação, sabe? uhum, Então, sempre é interessante você pensar em quem é esse outro e aí contextualizar algo se for necessário. E para isso você não precisa muito tempo, não é que você vai perder a objetividade. A questão é pensar que a tua comunicação, a tua fala, ela precisa chegar do outro lado com essa clareza para uhum, efetivamente a comunicação acontecer ali. E aí, uhum, para isso, talvez, dependendo da situação, você ser muito sintético ali na construção do teu pensamento vai prejudicar a tua comunicação. Então, você precisa avaliar em que medida, até que ponto, o que você precisa levar naquele contexto para que a pessoa compreenda. Né? Então, é uhum, essa organização mesmo do raciocínio que ela é muito importante ser desenvolvida. A pessoa pode desenvolver isso através da escrita. A escrita ajuda muito com isso, que é, por exemplo, quando ela precisa construir algo, né, no seu cotidiano, ela sempre vai precisar construir, mas digamos que ela tenha algo mais pontual que ela queira dizer. Ela pode tentar escrever isso, porque a escrita fica sempre mais organizada do que a fala, em função de que a fala é coloquial, a gente acaba colocando uhum, coisas ali, né? A escrita sempre ela é mais até sucinta, às vezes, mas de um jeito bem organizado. Então, dá para treinar escrita, escrita ajuda nisso. Claro que a leitura também ajuda, porque a uhum, gente consegue perceber na leitura a construção da narrativa, do conjunto ali das frases, do vocabulário. Então, tudo isso vai nos auxiliar no nosso conjunto. Mas é ao falar você conseguir visualizar o fim, entender a tua intenção ali e fazer aquela fala colocando o que é necessário para aquele entendimento, não há mais também. Sabe, tem uhum, pessoas que começam a falar, elas vão fazendo todo o rodeio para chegar no ponto que elas gostariam. E na verdade não é necessário, muitas vezes não é. Não que a fala talvez não tenha ficado interessante, pode até ter ficado interessante, mas tem coisas que muitas vezes a gente pode limpar. Então, no dia a dia dá para treinar isso com os áudios, porque às vezes você precisa encaminhar uma informação profissionalmente falando, e aí você uhum, pode usar o áudio como um recurso para ver se está conseguindo fazer isso do jeito certo. Aí você ouve e percebe se aquilo, né, foi de uma forma clara. Então, uhum, além disso, uma outra questão é treinar a respiração, que é fundamental, Alessandra, em função de que a respiração, ela, além de acalmar o nosso estado emocional, limpar a nossa mente, essa coisa toda que a respiração nos ajuda, né, e sendo treinada no dia a dia, realmente ela coloca a gente em outro nível assim de uhum, comunicação. A respiração ela é responsável por um som de mais qualidade na nossa voz. Então a gente precisa, não temos alternativa. Se nós queremos, as uhum, pessoas querem projeção vocal, querem conseguir que a voz, né, tenha uma presença melhor, conseguir transmitir mais confiança através da voz mais firme, tudo isso depende da respiração. Porque a respiração é que vai dar qualidade. O som ele é produzido no movimento de expiração. Então, uhum, quanto melhor eu respirar, melhor vai sair o som, mais facilmente eu vou lembrar das informações, porque eu vou estar trabalhando também essa questão no meu cérebro da oxigenação, eu vou controlar o nível de adrenalina, então o também vou estar ritmo trabalhando, também, né. claro, e fora ainda a Uhum, questão do nervosismo, que você controla o ritmo. A respiração é fundamental. Tem pessoas que estão falando, já estão ficando sem fôlego na metade da frase.
Tem outras que elas falam até terminar realmente, para depois puxar aquela respiração. E tudo isso prejudica muito essa fluidez da fala. Para você conseguir que a pessoa preste atenção em ti, você precisa sim respirar bem, é técnica, não é conselho. Porque às vezes a gente ouve sobre respiração, a gente pensa, parece conselho de avó, aquela coisa de respira fundo. Mas o respirar fundo é o que realmente nos dá condições de ter uma respiração também mais adequada no momento da fala e mais qualidade vocal. E aí, outra questão bem importante e pontual é cuidarmos o que está poluindo a nossa fala, que a gente tanto comenta na internet sobre os vícios de linguagem. Por quê? Porque são hábitos que a gente tem e que nem sempre percebemos em função de que estamos reproduzindo o tempo inteiro. Também não paramos para ter essa percepção mais clara, sabe? Então, claro que a gente fala, usa vícios. Isso na linguagem coloquial é muito normal até, porém temos que cuidar das repetições, porque aí sim elas vão se transformando em o excesso. O excesso sempre é prejudicial. Então acaba se transformando em alguma coisa que a pessoa vai prestar mais atenção naquilo e não no que você está dizendo. Então, se você tem todo um cuidado para organizar esse conteúdo, diminuir os vícios vai te ajudar a fazer com que o teu conteúdo seja valorizado e também não demonstrar insegurança, demonstrar mais firmeza na fala. Por isso que a gente diz que no lugar do vício você tem que fazer a pausa. É um jeito de controlar. No lugar do vício, você tem que silenciar, você tem que dar aquela respirada, você tem que também falar as frases de forma mais afirmativa e não tanto em formato de pergunta, porque geralmente o vício a gente vai falar muito, né, o tal, ok, ou alguns outros, assim, início de frase, bom, aquele início de frase que basicamente não... Então, e não agrega. E sabe que é tão interessante que quando a gente começa a avaliar, até nós mesmos que trabalhamos com comunicação, a gente acaba utilizando vícios, porque isso tudo na linguagem é muito, além de aceito, é muito corriqueiro, é muito normal, a gente está ouvindo isso o tempo todo. Só que a gente não pode se cobrar excessivamente. O que eu sempre digo, a cobrança excessiva, ela parece que causa mais resistência e mais bloqueio. Então não dá, a gente não pode ficar se martirizando.